Olá, muito bom dia, povo de Deus, povo abençoado. Aqui quem fala é o pastor Fernando Fransman, trazendo mais um dia a palavra de Deus e a oração. Olha, que o seu coração esteja aberto para crer e nunca duvidar. Saber que Deus é aquele que está no controle de tudo. Por mais que existam circunstâncias à nossa volta, é preciso confiar que tudo está no controle de Deus. Coloque sua vida, coloque os seus pensamentos no Senhor, e então aquilo que estiver à sua volta, de alguma maneira, lhe causando preocupações e algum tipo de sofrimento, isso logo vai ser superado, porque quanto mais nós cremos em Deus, quanto mais nós confiamos no Senhor, mais a nossa vida se enche de esperança, porque Deus ele traz dentro do nosso espírito a fé que vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Você conhece a história de Pedro, aquele apóstolo, discípulo de Jesus, que às vezes se mostrava relutante, um pouco orgulhoso. Um dia Jesus tentou avisá-lo e ele mesmo assim, ele disse que estava pronto a ir com Jesus até a morte. E na verdade Pedro acabou negando Jesus 3 vezes. Ele, naquela prepotência, acabou desprezando a orientação do mestre. Mas, tempos depois, ele se arrepende e volta a ser. Logo depois ele se arrepende, não tempos, né? Logo depois ele se arrepende com lágrimas e se realinha no caminho do Senhor, e Deus deu a ele grandes bênçãos, grandes missões, e ele no final da sua vida, inclusive, foi crucificado também. E ele diz a história que pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque não considerava ser digno de ser crucificado como seu Senhor, aquele que um dia, por um momento, ele desprezou, ele não levou em consideração, mas depois ele se tornou um dos maiores apóstolos. E nas 2 cartas de Pedro, que tem mais para o final da Bíblia, 1 Pedro e 2 Pedro, nós vemos como o apóstolo Pedro, ele levou a sério aí a palavra de Deus e exortando as pessoas a perseverar na fé. Uma das passagens mais conhecidas é de 1 Pedro 5, versículo 8, que ele diz: vigiai, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então Pedro aprendeu a lição, e a gente também precisa aprender. Em Lucas 22, 31, Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. E Pedro não deu bola e acabou caindo na tentação do inimigo. A sugestão veio, Pedro falhou na fé, ele não chegou a abandonar a fé, mas teve um tropeço que lhe causou uma dor amarga na alma, e depois ele se arrependeu e voltou-se. Agora está Pedro falando: olha, sejam sóbrios, cuidem para não ficar assim, como se fossem embriagados, achando que tudo é normal, porque o diabo, vosso adversário, ele é real, ele existe. E ele anda em derredor, buscando a quem ele possa tragar, como um leão fica ali esperando uma presa mais frágil, alguém que está sangrando, e ele vai lá e ataca aquela pessoa, aquele animal na sua cadeia alimentar. Então hoje
os ataques do inimigo também tentam abalar a fé de muitos cristãos. Situações que a gente deve então levar em consideração, não permitir que o nosso coração venha simplesmente ignorar as questões de tentação, porque elas vêm, elas são às vezes pesadas, e resistir firme na fé. Se você tem passado uma tentação, não se ache o bom, o forte, seja humilde. Se for preciso pedir ajuda, peça, para vencer essa tentação e você não cair nela. Pedro um dia caiu, nos deixou a lição para que pudéssemos observar isso e pensar, eu vou tomar cuidado, vou prestar mais atenção no que Deus está me falando, a fim de não ter que aprender pela dor, mas pelo amor. Será muito melhor, certo? Vamos orar agora? Se possível, feche os seus olhos. Querido Deus, o Senhor é um Pai de amor que nos sustenta em todo tempo. Por um momento, Pedro desprezou a repreensão, a advertência de Jesus, e por desprezar a orientação de Jesus, ele pagou um preço caro. Hoje nós temos a chance de fazer diferente. Nos ajude a estar sempre vigilantes na fé e em oração, na dependência do Senhor, a fim de não cairmos em nenhuma cilada do inimigo. É o que eu te peço, Senhor, agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor te ilumine e tenha um excelente dia. Fique na paz. Até amanhã.